Olá pessoal, estamos com mais um episódio do DefCast, o podcast da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e hoje, para começar o ano de 2026, Contudo, chamamos agora o nosso convidado, Matheus Munhoz, defensor público geral aqui da Defensoria Pública, Acho que todo mundo conhece nosso defensor público geral, mas eu vou apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a trajetória do Matheus aqui na nossa instituição. O Matheus é defensor público desde 2013, do nosso primeiro concurso, Matheus? Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Votuporanga, lá em São Paulo, com especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Gestão de Projetos pela Organização dos Estados Americanos. Aqui na Defensoria do Paraná, o Matheus já integrou o Conselho Superior por 2 mandatos, ocupou a coordenação do Grupo de Trabalho da Infância e Juventude, que posteriormente se tornou nosso NUNDIGE, nosso Núcleo de Infância e Juventude, a coordenação do Planejamento, a primeira Subdefensoria Pública Geral e a coordenação da Assessoria de Projetos Especiais. Bem-vindo, Matheus, ao nosso DefCast. Obrigado, Thaís. Olá, pessoal. Uma alegria muito grande a gente poder participar aqui do DefCast, um importante programa da Defensoria, para a gente trazer informações de uma maneira um pouco mais descontraída, E é uma grande honra poder estar aqui hoje e conversar um pouquinho com você. Isso aí. Para começar 2026, queria falar com você um pouco, Matheus, sobre relembrar, 2025, que teve muitas ações, muitas coisas em 2025, Então vamos lembrar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram, Nós tivemos um lançamento aí, inauguração de 3 importantes sedes aqui na Defensoria, Queria que você falasse um pouquinho, dessa expansão da Defensoria com essas novas sedes, com mais estrutura para a população, com mais facilidade, mais perto da população desses centros. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, acho que a gente começa ali pelo nosso litoral, Depois de um tempo da Defensoria Pública afastada ali da sua atuação do litoral do estado, num processo de expansão institucional, a gente pôde retomar os nossos atendimentos em todo o litoral do Paraná, mas ainda assim faltavam algumas estruturas, Nosso atendimento ele era ainda muito concentrado em Guaratuba e Paranaguá, e a população demandava acessar exclusivamente canais virtuais ou se deslocar daqueles que não estavam nessas cidades. Então a gente teve ali a inauguração de Pontal, a inauguração de Matinhos, que trouxe uma nova possibilidade para a população, levando uma estrutura adequada, com uma equipe capacitada, trazendo a Defensoria mais perto da população que tanto precisa. É uma região que a gente conhece a realidade, numa região que depende do trabalho da Defensoria Pública para acesso a direitos básicos. Então acho que foi um grande salto para a população e para a nossa instituição que a gente chegasse mais próximo ali e ofertasse o nosso serviço de uma maneira um pouco mais facilitada. Foz do Iguaçu já é um pouquinho diferente, Foz do Iguaçu é a comarca que a gente está desde o início da Defensoria Pública do Paraná, sede inaugurada em 2013, atendimento constante desde então. E ali já é um salto de qualidade, Nós estávamos numa sede já há alguns anos que ela já não atendia mais, não comportava mais a nossa demanda, o acolhimento da população, e agora a gente pôde entregar um espaço adequado, onde a população tem um espaço de acolhimento, com a ampliação do atendimento, com a ampliação das equipes, e melhoria das condições de trabalho de todos os nossos defensores, servidores, estagiários que estão lá no dia a dia para acolher essa população. Então é um norte da gestão, das gestões que se passaram na Defensoria, esse olhar de melhoria constante das nossas condições de trabalho e das estruturas que nós ofertamos à população que tanto precisa do nosso serviço. E falando em expansão de atendimento, a gente teve também a participação da Defensoria nas Assembleias Itinerantes, uma parceria que a gente já tem consolidado com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Queria que você falasse um pouquinho também dessa nova parceria, 2026 vai ter mais Assembleia Itinerante também, Não, sem dúvida. A gente tem uma parceria de longa data, com a Assembleia Legislativa, que iniciou com o nosso posto de atendimento lá dentro, um local de um projeto um pouco diferenciado, que ele tem como olhar a resolução extrajudicial das demandas e sem limite territorial, É um dos nossos poucos postos que atende o estado todo. E
e esse atendimento acaba sendo remoto. Então, a Assembleia Legislativa, quando nos apresentou a proposta da Assembleia Itinerante, que eles percorreriam os municípios do estado do Paraná, e dentro do cronograma, a grande parte dos municípios são municípios em que a Defensoria Pública ainda não está fisicamente, nós tão logo aderimos ao programa, e está sendo uma experiência muito boa, né, levar à população o conhecimento da nossa instituição, dos nossos programas, né? A gente tem grandes programas de atendimento que eles funcionam independentemente da comarca, da cidade onde o cidadão está. Então, se tem defensoria lá ou se não tem, ele pode acessar esses programas. Então, está sendo bem importante a gente fortalecer essa parceria com a Assembleia Legislativa e poder disseminar a cultura de defensoria pública para a população do Paraná, né? Para que eles possam conhecer os nossos programas, conhecer a nossa instituição e nos demandar, né? Porque a gente está aqui para isso, para atender o povo, e nada melhor do que estar com a Casa do Povo encaminhando aí os municípios do Paraná. Claro. E falando você citou os programas, né? A gente teve aí o Ampara, né? O Ampara é um programa muito importante online, né, Matheus, que atende o estado inteiro, mulheres vítimas de violência doméstica. Elas não precisam fazer o boletim de ocorrência, né? A Defensoria atende mesmo assim, então é uma ótima oportunidade. O Pacifica também, né, Matheus, que faz acordos online. E por que a Defensoria, atrelando um pouco com o tema de tecnologia, né, que é um mote muito forte, né, daqui do Paraná, da Defensoria do Paraná, qual que é essa relação da gente estar cada vez mais, Matheus, aprimorando essas tecnologias, como a gente já tem aí com o Pacifica e com o Ampara, né, sendo programas online, para a população ter mais acesso, né? Porque hoje em dia o pessoal tem o celular ali, consegue, né, acessar. De que forma essa tecnologia está atrelada com os nossos atendimentos? Então, eu sou um entusiasta muito grande da tecnologia, né? Isso desde sempre, né? Antes de ingressar na faculdade, eu trabalhava com tecnologia, eu era técnico de informática, então, assim, sempre tive uma relação muito próxima com a tecnologia e conhecendo o potencial dela para ajudar as pessoas. Então, eu acredito muito na função social da tecnologia, né? Por que investimos tanto? Por que desde quando nós assumimos a gestão a gente tem esse olhar e estamos investindo pesado em tecnologia? Nós fazemos parte de uma das últimas defensorias a ser estruturada no país. E no momento de crise econômica, né, a Defensoria do Paraná, ela é estruturada num dos piores momentos econômicos do nosso estado. Então, natural que nós tenhamos dificuldade para chegar onde nós precisamos estar, né? Hoje nós estamos ainda em aproximadamente 20% das comarcas do estado do Paraná, e é um desafio tremendo, né? Porque não depende só da gente, depende das condições do estado, depende de um planejamento, depende de abertura de concurso. Então a gente segue avançando, esse vai ser sempre o nosso norte, né? Que a Defensoria esteja fisicamente presente em todas as comarcas, mas a população não pode esperar. Então eu vejo na tecnologia essa ferramenta social para ofertar um serviço enquanto a gente não chega lá presencialmente, né? Então por isso a gente investe tanto e investe em programas que permitam, né, que as pessoas acessem a nossa instituição e tenham o atendimento completo, independentemente se há defensor público ou defensora pública, se há a defensoria fisicamente naquela comarca. E esse é o caso do Ampara, né? As mulheres vítimas de violência no estado do Paraná, elas precisam desse apoio jurídico e elas não podem esperar, é uma demanda emergente. Então o Ampara vem nesse sentido, vamos atender todas as mulheres vítimas de violência do Paraná, vamos presumir a situação de vulnerabilidade dela, então basta que ela seja uma mulher vítima de violência. Sem recorte de renda, né? Exatamente, para ela ter acesso aos nossos serviços e que ela tenha como acessar no horário que ela pode, da forma como ela pode. Então isso é o que a tecnologia nos permite fazer. Da mesma forma pacifica, né, a gente poder ofertar para todo cidadão do nosso estado, realizar um acordo de conciliação, né, resolver um divórcio, resolver uma guarda, alimentos, uma partilha de bens,
de uma maneira simples, no horário de almoço dele, entra numa chamadinha ali de vídeo, celular mesmo, resolve e de uma maneira bem desburocratizada. Agora, da mesma forma, as pessoas com deficiência podem acessar os nossos serviços também com presunção de vulnerabilidade, sem necessidade de comprovar a renda. E a gente vai seguir dessa forma, identificando as demandas, abrindo cada vez mais a nossa instituição para a população, e sim usando a tecnologia como uma forma de abertura de portas e também como uma forma de acessibilidade, né? A gente tem o nosso programa do Descomplica, que as pessoas, ao acessarem a nossa Luna, no nosso portal de atendimento do cidadão, eles podem consultar o processo judicial em que eles são parte, tudo numa linguagem acessível, né? Traduzindo os termos, traduzindo as decisões de uma maneira que elas possam compreender o que está acontecendo e se tornar protagonista do próprio processo, né? Que até então as pessoas dependem de uma terceira pessoa para ler o processo e falar para ela. Ela precisa confiar numa pessoa que ela mal conhece. E agora não. Ela lê, ela compreende e se ela tiver alguma dúvida, ela procura a instituição para confirmar se aquela informação é o que ela compreendeu ou não. Então acho que o potencial da tecnologia e o diferencial da defensoria é justamente isso, né? Quando a gente vê essa onda de inteligência artificial, de grandes anúncios de ferramentas e assessorias que estão surgindo através da inteligência artificial, a defensoria ela tem esse viés diferente, né? A gente vê que os nossos primeiros experiências com inteligência artificial, com tecnologia, são a favor do cidadão, né? O cidadão está no nosso norte. Vamos usar a tecnologia se a tecnologia ela não existir, sabe? Para ajudar o cidadão, ela não faz sentido. Claro que a gente aplica a tecnologia dentro da nossa instituição para melhorar as condições de trabalho, para a gente ter mais eficiência, para melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores. Mas o nosso norte sempre é o cidadão. Então a gente vai estar sempre fomentando e lançando programas para auxiliar o cidadão que tanto precisa da defensoria pública. Você mencionou agora há pouco, né, Matheus, falando da otimização interna, né? Dentro da instituição, a tecnologia também atua, né, de forma muito presente. A gente tem a parceria com o Google, né? Como que se desenvolveu essa parceria com o Google, né? E de que forma isso atinge na ponta também, né? Como você mencionou, a gente aqui, tendo as ferramentas corretas, atinge a ponta também para agilizar até os atendimentos, né? Então, a gente vive agora numa era de trabalho colaborativo, né? O trabalho colaborativo é o trabalho feito a muitas mãos. Como era isso antes? Era você fazia um pouquinho, passava para você continuava o trabalho, a gente revia, isso seguia. Agora não, agora isso tudo é feito de maneira simultânea. Então, quando a gente assumiu a defensoria, a gente ainda estava numa era mais analógica, com ferramentas mais antigas, ferramentas que a gente utilizava desde a criação da Defensoria do Paraná. E isso vem muito da participação de eventos, de observar o que o Estado do Paraná estava fazendo, né? O governo do Estado deu um salto grande de qualidade em inovação, em tecnologia, e as defensorias como um todo se abriram à tecnologia, e o Paraná não poderia ser diferente, né? Então a gente pôde participar de grandes eventos, entender o que está acontecendo no mundo relacionado à tecnologia e serviço público, e poder fazer um investimento certeiro aqui no Paraná, que foi, né, o nosso relacionamento com a Google, né, uma das maiores Big Techs do mundo, e que realmente mudou a nossa realidade, né? Hoje a gente pode falar em trabalho colaborativo, né? As ferramentas que ela tem, todo mundo produzindo ao mesmo tempo, registros de reuniões, você faz uma reunião, a ata já está pronta, as anotações já estão todas ali de maneira automática, tudo dentro de um ambiente seguro. Então a gente poder manejar nossos dados, criar painéis de governança, tirar relatórios com facilidade de tudo que está acontecendo na defensoria. Isso dá uma clareza para a gente na tomada de decisão, isso melhora a nossa eficiência do trabalho, né? Como a gente gera nossas equipes. Então, assim, é uma ferramenta que veio para ficar, né? Veio para nos tirar da zona de conforto,
Acredito que a gente ainda não consegue tirar todo o potencial que ela tem, mas a gente está no caminho e a nossa instituição hoje já é outra e a gente vai seguir nesse caminho aí para que cada vez mais a gente tenha mais eficiência, consiga entregar mais e fazer mais com menos. E a Defensoria do Paraná ela tem se tornado cada vez mais uma referência nesse tema, né, Matheus? No passado a gente recebeu aí a Defensoria do Pará, né, do Espírito Santo, que vieram também fazer essa troca de ideia, esse networking com a gente, né? De que forma isso é importante, essa conexão entre todas as defensorias? Porque tem se mostrado cada vez mais que a tecnologia precisa chegar à população e as outras defensorias estão sentindo isso também, né? Sim, sem dúvida. Isso é um norte também nosso de agir mesmo, que a gente tem que igualar oportunidades. Então, quando nós começamos esse movimento aqui no Paraná, eu pude fazer um mapeamento nacional da situação das defensorias relacionada à tecnologia, o que cada um estava fazendo, o que cada um estava tentando fazer. E aí eu pude ver que todo mundo tinha o mesmo objetivo, mas cada um estava correndo para um lado e ninguém se ajudando, ninguém interagindo. E acabei indo, né, para a Comissão de Tecnologia do CONDEG, né, que é o nosso Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais, e acabei assumindo ali a gestão justamente nesse intuito, sabe, de vamos colocar todo mundo para falar a mesma coisa, cada um compartilhar suas dificuldades, suas vitórias e, de alguma forma, a gente se ajudar. Então, as defensorias que estão se estruturando, que têm mais dificuldade, poder cortar um caminho, né, já pegar algo, já descobrir, preciso contratar aquela ferramenta, a defensoria X já teve essa dificuldade, você já dá um tiro mais certeiro ali na hora de fazer, né, a sua contratação, de fazer o seu procedimento, e isso tem sido muito bom. A partir dali, a gente tem compartilhado muita experiência, a partir dali a gente criou a plataforma digital das defensorias públicas, estamos compartilhando com facilidade softwares, ferramentas que são desenvolvidas nas defensorias e a gente pode compartilhar sem necessidade de formalizar novo termo de cooperação, tudo dentro dessa plataforma digital. A gente pode lançar pesquisa nacional de tecnologia das defensorias públicas. Então hoje existe um documento, agora está indo para a sua segunda edição, em que você pode consultar o que cada defensoria tem, qual que é o tipo de profissional que eles têm, quantos, como remunera, se ranquear dentro da defensoria de um cenário nacional, sabe? Será que eu estou investindo bem? Não estou? Como que eu estou num cenário nacional? A gente teve o nosso Congresso Nacional de Tecnologia, Prêmio de Inovação Nacional, então a gente poder conhecer o que de bom está sendo feito, replicar nas nossas defensorias, e nesse movimento a gente tem algumas práticas que geraram interesses, né, de outras instituições, e a gente pôde receber com muita alegria o pessoal do Espírito Santo, o pessoal do Pará, veio o pessoal de Minas também conhecer os nossos programas, e estamos sempre de portas abertas para que a gente possa evoluir junto. Acho que o objetivo é esse, é todo mundo crescer junto. A Constituição ela traz como um dos principais princípios da Defensoria Pública a unidade institucional. A unidade institucional ela prevê o quê? Que a Defensoria Pública é uma só, né? Aos olhos da população, a Defensoria tem que ser uma só. Hoje não é. Hoje a gente vê 27 defensorias públicas de Estado, né, com o DF, e sem essa unidade. E eu acredito muito que a tecnologia é a ferramenta que pode garantir essa unidade, enquanto a gente não tem, né, um Conselho Nacional da Defensoria Pública. E isso vem através de projetos como o projeto que está em andamento da Consulta Nacional. Então hoje a Defensoria vai poder ter uma base de dados única em que eu vou consultar, quando um cidadão chegar à minha instituição, eu vou consultar o nome dele, pelo CPF dele ou por qualquer outro documento, e vou conseguir pegar o cadastro dele em qualquer defensoria do país que ele tenha passado, ou seja, agilizando o procedimento dele ali, o atendimento dele vai ser mais rápido, e poder consultar todo o histórico dele na defensoria, considerando a defensoria como uma instituição única, apesar de ele ter passado por outros estados. Então isso vai ser um salto de qualidade muito grande no nosso atendimento e começa a dar esse norte de instituição única, né? O usuário
ele tem que passar uma vez pela defensoria, ele não precisa se cadastrar no Paraná, no Rio de Janeiro, em Rondônia, não, passou pela defensoria, ele já é usuário da Defensoria Pública e por onde ele estiver, a gente vai ter esse histórico e ele vai se sentir em casa. Então esse é um dos objetivos dessa busca, né, pela concretização desse princípio da unidade. Uhum. E o projeto está andando, né, Matheus? Esse está encaminhado aí, né? Então vamos ver. Vamos aproveitar já que a gente falou desse futuro projeto aí, vamos dar alguns spoilers de 2026, que esse ano, gente, a Defensoria faz 15 anos, né, um marco aí histórico, né, na nossa instituição. Queria que você falasse um pouquinho, Matheus, de o que a gente pode falar, né, de 2026 e também desses 15 anos da Defensoria, né, que Sim. É uma vitória para todos nós, né, que estamos aqui, né. Sim, sem dúvida. Eu acho que é um momento muito especial, né? Então a gente começa já anunciando que nós teremos um evento especial, né, dos 15 anos, no mês de maio, que é o mês do Dia Nacional da Defensoria Pública, que coincide, né, com o Dia Estadual da Defensoria Pública do Paraná. Uhum. Então a gente quer fazer um evento bem especial para que todo mundo possa comparecer, como foi o nosso primeiro encontro estadual ano passado. Então a gente quer trazer algumas pessoas de renome, vamos ter homenagens, vamos ter premiações, enfim. É um evento que ainda está sendo moldado, mas pensado com muito carinho para que a gente possa realmente viver esse momento e compreender, né, o que é esse momento. Dentro desses 15 anos aí, 2026, a gente deve ter a inauguração, né, da nossa primeira sede própria, né? A gente encerrou o ano com uma grande notícia, né? A gente adquiriu um imóvel aqui em Curitiba, na região do Centro Cívico, que vai absorver toda a nossa estrutura administrativa, né? Nossa primeira casa, né? A gente pode assim dizer. Então é essa criação dessa identidade, né? A gente já vai ter nos próximos dias aí a fixação da nossa identidade visual, todo mundo que passar ali vai ver de longe, né? Que é a casa da Defensoria Pública. Então a gente vai seguir avançando nesse modelo. Nós teremos uma investida muito grande nos nossos projetos de edificação, né? Nós queremos ter as nossas casas, né, no interior do estado, para que a população conheça a Defensoria de longe. Nós precisamos de um padrão visual, nós precisamos de um padrão estrutural, da pessoa saber que ela está na Defensoria, dos nossos colaboradores terem as condições de trabalho padronizado com os demais colegas pelo estado. Então a gente está com a expectativa de iniciar pelo menos 8 obras de sedes próprias no interior do estado, né, cujos os municípios já fizemos parceria, já nos cederam áreas para a gente construir, já demos início a todo o processo de sondagem dos terrenos e muito em breve a gente vai estar divulgando o projeto e o cronograma, né, de obras, né, para que no ano que vem a gente possa já estar percorrendo o estado, fazendo a inauguração, e esse ano a gente possa já estar percorrendo os nossos municípios ali, acompanhando as obras. Então esse é um norte que a gente vai ter nesse segundo semestre. Temos a expectativa também de finalizar o ano com uma solução para a nova sede de atendimento de Curitiba, né? A gente tem o projeto de aquisição de um terreno próximo à cidade judiciária que está se formando ali no bairro do AU, né, junto ao Fórum do AU, para que ali a gente tenha também a nossa casa de atendimento e com o lançamento de um grande projeto de concurso, né, do projeto dessa nossa casa de atendimento. Então é um momento que a gente espera dar grande visibilidade para a nossa instituição também nesse ano de 2026. Vamos ter o nosso segundo encontro estadual, né, com grande participação de todo mundo que queira de alguma forma contribuir com temas a serem debatidos, qual o formato, evoluir o nosso encontro do ano passado, que foi muito positivo. Vamos seguindo o nosso plano de expansão, então a gente precisa seguir avançando. Nós encerramos o ano com 170 defensores e defensoras públicos.
nós fizemos, né, as maiores nomeações de servidores da história da Defensoria Pública e pretendemos seguir em 2026 para que a gente encerre o ano com no mínimo 200 defensores e defensoras públicas, com mais equipes de apoio, né, mais servidores, e seguir prestando cada vez um serviço melhor, né, à população de nosso estado, fora grandes projetos que a gente quer investir, né. Nós agora iniciamos uma atuação especializada em desastres, né, no nosso estado. Então a gente tá em construção uma equipe especializada para atuar, né, como foi o caso da Enaex, como foi o caso da Voipes, como foi o caso agora de Rio Bonito do Iguaçu, para que a gente esteja sempre a postos, né. O nosso estado está sujeito a esse tipo de situação e a Defensoria é a instituição-chave nesses momentos de acolhimento e de reconstrução, né, reconstrução da cidadania, né, das pessoas, né, desde de questão documental e até, né, a reinserção dela num imóvel, num mercado de trabalho, enfim. A nossa instituição está ali para ser esse ombro, esse apoio à população que tanto depende, né, nesses momentos ali de desastres, enfim, de calamidades. E, enfim, é bastante coisa. A gente está com uma expectativa muito alta. Eu acho que vai ser um ano muito especial e o planejamento não para. A gente deve lançar agora o nosso plano de atuação, né, para 2026-27. A gente encerrou o ano com um relatório de gestão que provocava as pessoas, né, a preencher um formulário, a nos enviarem temas e nos enviarem sugestões. Vamos abrir para consulta, né, o plano de gestão, para que a gente possa entender a nossa instituição e ver qual é o anseio da instituição, para que a gente possa direcionar ainda mais a nossa força de trabalho para efetivar essas sugestões, essas necessidades. Vamos ter também grandes entregas em infraestrutura de trabalho, né, com segunda tela de notebook, e muito importante também, que a gente está numa expectativa muito alta, é que no mês de maio, junto ali às comemorações, a gente quer ter uma grande entrega de ferramentas de inteligência artificial integradas ao nosso sistema de atendimento, né, o Solar. Então a gente quer ali já ter os primeiros agentes, né, que vão fazer minutagem de petições, já ter a transcrição de áudio e vídeo em clique único, resumo estruturado de processo em clique único. Então o mês de maio é para ser um mês muito especial de comemoração, de entregas, de conquistas e principalmente dessas entregas aí de tecnologia que a gente tem investido, e esse ano vai ser o ano de ver o resultado, de iniciar as entregas e o pessoal entender realmente o potencial que tudo isso tem. Então a gente está bem animado, é muita coisa para acontecer, muito trabalho para realizar, mas a gente está bem animado e bem confiante nas entregas. Legal, Matheus. E assim, falando de 15 anos, né, Matheus, você está aqui há 15 anos, né, na instituição, né? Agora vamos falar um pouquinho do Matheus Munhoz, né? A gente já falou um pouquinho da tua experiência aqui dentro da Defensoria Pública, né? Já passou por muitas coisas, né, Matheus, que você é do primeiro concurso, né? Queria que você falasse o que te motivou a ser defensor público, né? Você veio lá de São Paulo, como você veio parar aqui no Paraná, um pouquinho da tua história. Então, isso é bem interessante, e acho que a minha história, acho que é a história será também a história de muito cidadão paranaense, né? Porque eu vim do estado de São Paulo, e lá, no interior do estado, a defensoria não é uma realidade. Né? A Defensoria de São Paulo é a maior defensoria pública do país, são mais de 900 defensores, mas é um estado muito grande. E lá funciona, né? Onde não tem defensoria, a advocacia, através da advocacia dativa, faz esse papel suplementar. E o município em que eu nasci, cresci, enfim, estudei, ele não contava com a Defensoria Pública, então eu não tive esse contato. Como que eu conheci a Defensoria Pública? Conheci nos estudos. Então eu saí da universidade decidido que eu gostaria de ter uma carreira pública no sistema de justiça,
e iniciei um estudo bem genérico, né, vou estudar de uma maneira que eu possa aproveitar em qualquer carreira jurídica em que eu venha escolher. E nos estudos eu conheci a Defensoria Pública, o papel dela, a missão, né, social da instituição, e a partir dali foi a tomada de decisão, né? Então foi, essa é a instituição que eu preciso fazer parte, é para onde eu vou direcionar a minha atenção e os meus estudos, né? Porque a Defensoria Pública, quando você vai estudar, ela é apaixonante, né? Quando você entra, você concretiza, né? Apesar de todas as dificuldades, né, do serviço público em geral, você acaba concretizando aquilo que você lê nos livros, aquilo que você estuda, aquilo que você sonha, e foi através do estudo, né? Então, eu conheci a instituição através de livros, e aí fui fazer os meus primeiros concursos, e aí é isso, uma coisa leva a outra, né? É a instituição que eu escolhi, é a instituição que eu vou ficar até meus últimos dias do serviço público. Sou uma pessoa extremamente realizada na Defensoria Pública, pelo que eu faço, pelo que eu entrego, pelo que a gente ajuda a população, e é engraçado, porque a gente não pode falar que a gente trabalha e que eu faço bem à população, né? Porque nós somos pagos para isso, né? Então essa é a nossa obrigação. Só que todo mundo tem obrigação. Qualquer emprego que você tenha na vida, qualquer carreira que você deseja seguir, você tem as suas obrigações, as suas entregas, e você não tem a opção de não fazer. Mas você fazer, sabendo que a sua missão, ela é realmente a missão da sua instituição, porque quando você atua, é a defensoria que atua, não é a sua pessoa física, o cidadão que está ali. E que a sua instituição vive e existe para mudar a vida de pessoas que não teriam condições, isso te traz assim, uma leveza, te traz um peso emocional grande, né? Porque a Defensoria Pública, ela lida só com situações de grande peso emocional, então a gente tem essa carga emocional complexa, né, do dia a dia, mas você saber que você causa um impacto, sabe, que você muda a realidade de pessoas e saber na realidade do nosso país é muito gratificante. E a Defensoria, ela nunca me decepcionou, sabe, desde quando eu a conheci em livro até o dia de hoje, né, por tudo que eu passei na instituição, ela só traz, na verdade, cada vez mais expectativas, sabe? O que está por vir, sabe? O que a Defensoria vai poder fazer daqui a 10 anos para a população que não faz hoje? Qual vai ser a demanda dessa população daqui a 10 anos? E a gente sabe que nós somos uma instituição que nunca vamos deixar de existir, porque o nosso país sempre vai precisar da Defensoria Pública, e o nosso papel é tornar essa instituição cada vez mais humana, cada vez mais acessível, mais inclusiva e cada vez mais próxima, né, de toda a população do nosso estado. E eu, enfim, passei por inúmeros setores aqui dentro, conheço a Defensoria Pública de todas as formas, né? Eu iniciei minha atuação lá em Foz do Iguaçu, 2013, atuando na área da infância e da juventude, na área da violência doméstica contra a mulher, violência contra idoso, violência contra a criança. Foi um período muito importante, né, para a minha formação aqui dentro, né, porque a gente entrou num momento em que a carreira estava iniciando, então a gente não tinha estrutura. Então isso fez a gente crescer do ponto de vista de gestão. Então a gente precisou ir atrás de uma sede, a gente precisou ir atrás de materiais, de infraestrutura, de construir um relacionamento político no município, no sistema de justiça, apresentar a instituição para a população que não fazia a menor ideia do que era, quem eram aquelas pessoas que estavam ali chegando, o que elas faziam, e ver, né, a nossa sede sair de um... Eu fiz quando eu cheguei em Foz em 2013, já era quase recesso. E na época a gente teve o plantão. E eu fiz o plantão, Natal e Ano Novo. Eu passei todo o período ali de dezembro e janeiro
sentado, né, presencialmente lá na sede da Defensoria em Foz, com um ventilador na minha cara, porque o Foz do Iguaçu, calor, né, a gente não precisa nem falar, e não tinha, né, ar-condicionado, nada. E fiquei todos os dias do período do plantão sentado lá e não atendi uma pessoa. Todos os dias eu estava lá, abria a sede, levava a chavinha, abria a sede, sentava, ficava fazendo o meu trabalho ali e ninguém lá. Porque é isso, a gente tinha acabado de chegar, a população não fazia ideia do que era, o que a gente estava fazendo ali. E como essa realidade mudou tão rápido, né? Porque quando a população começa a ir, e aí não para mais. Isso era dezembro, janeiro, fevereiro, março, a nossa sede já era fila e fila e fila. O desafio já era lidar com fila. Como que você vê a necessidade da população, né? Descobriu fila e fila e fila. E tive a oportunidade em 2015 em ser convidado pelo então defensor-geral na época, o Dr. Sérgio Parigô de Souza, né, saudoso Dr. Sérgio, de ser convidado para assumir a coordenação de planejamento. E eu era conselheiro eleito, estava sempre em Curitiba, né, para as reuniões. Enfim, ele gostou do meu perfil, era coordenador da sede de Foz do Iguaçu, já coordenava também o GT, né, o Grupo de Trabalho da Infância e da Juventude, e ele acabou me chamando mais em razão da minha organização, né, minha forma de trabalho. E naquela época a Defensoria Pública ela tinha uma estrutura administrativa muito enxuta, né? Então a coordenação de planejamento daquela época ela não lidava com orçamento, basicamente. Ela fazia relacionamento político com a Secretaria da Fazenda, ela cuidava de toda a gestão de estágio, toda a gestão de sede. Então assim, ela era absorvia funções que hoje a gente tem setores próprios para cada função que ela tinha. Então era um desafio tremendo, o que me possibilitou realmente conhecer a defensoria, os nossos desafios. Eram decisões que a gente tomava do tipo, pô, se eu fizer isso aqui, eu tenho que fechar isso aqui, sabe? Não, se eu conceder isso, eu tenho que tirar isso. Não tinha, sabe? Foi uma experiência muito desafiadora, mas que me possibilitou estar aqui hoje, né? Ali que eu pude realmente, já conhecia a visão da defensoria no interior do estado, na época, sem muita notícia do que estava acontecendo, e vivendo ali o dia a dia de atendimento, acolhimento da população, sem se envolver tanto ali com a gestão. E ali eu passaria a ter toda a visão institucional, né, de como fazer para chegar, né, enquanto eu estava em Foz, queria muito ter uma impressora, a gente não tinha. E ali na coordenação de planejamento, o que precisa para chegar uma impressora lá? Sabe? Qual que é o caminho que precisa ser percorrido para até ter uma impressora lá? Quem é a equipe da defensoria que faz isso? Será que eles estão capacitados? Será que eles têm corpo suficiente para fazer essa impressora chegar lá? Quem são essas pessoas? E não tinha. A gente lembra até hoje, a nossa equipe de tecnologia era uma pessoa, que é o Álvaro, que está aí até hoje. Então ele que cuidava de software, ele que ia lá da manutenção, ele que, era ele. A gente brincava que ele era uma coordenação dele mesmo, ele se coordenava ali na tecnologia. Quem eram as pessoas dos recursos humanos, sabe? Eram muito pouco o que a gente tinha para o que a gente tinha que entregar, né? E por isso que uma das primeiras medidas que a gente tomou quando assumiu foi a reforma administrativa, né? Que a gente precisava evoluir, a gente precisava dar condições para as diretorias, porque a gente tinha grandes planos. E depois eu pude assumir, né? A primeira subdefensoria geral, na gestão do Dr. Eduardo, ali eu já tive também toda a experiência de política externa necessária, né, para futuramente assumir a Defensoria Pública Geral. E é engraçado que quando a gente estava ali na gestão, também sofria com a falta de pessoas, apesar de já ser um momento de maior investimento na parte de funções e direções, mas a gente sempre teve alguns projetos, algumas pretensões que não tinham condições, né, de pegar e vamos tirar isso aqui do papel, vamos fazer isso, aquilo.
e ainda pegamos um período grande, né, da pandemia, o que dificultou bastante a gestão. E aí, quando se encerra essa gestão e vem a gestão do Dr. André, a gente tem uma conversa e eu falo para ele, olha, ele me convida para ficar na gestão, eu falo para ele, olha, eu tenho interesse, desde que seja algo novo, em que a gente possa fazer tudo que eu tinha um documento que eu ia anotando, tudo que a gente podia fazer de legal eu não tinha condição de fazer, para que eu possa tirar tudo isso aqui do papel. E aí vem a assessoria de projetos especiais, que até então não existia, e a gente começa a trabalhar ali coisas que a gente sentia falta no dia a dia. Então a gente dá primeira medida minha ali foi o quê? Vamos mapear tudo de bom que todas as defensorias públicas têm e vamos trazer tudo isso para o Paraná. Não vamos inventar a roda. Já tem muita coisa boa aí. Então, num período de 6 meses, a gente passa a ser a defensoria que tem mais convênios para acessar banco de dados no país. Por quê? Porque São Paulo tinha acesso às certidões de nascimento, Rio de Janeiro tinha acesso ao banco de dados do Detran, o outro tinha acesso às matrículas, e aí a gente viu que como cada um teve acesso e fomos colocando um a um aqui no nosso estado, e de repente a gente tinha tudo que era possível ter, e auxiliando isso, né, dando uma qualidade de atendimento muito grande ali na defensoria, né. Junto a isso, sempre foi o nosso sonho, exame de DNA gratuito, então iniciamos o trabalho ali para contratar o laboratório, para a defensoria custear isso para a população, e também foram 2 anos para que isso pudesse acontecer. Ali também foi o início da van, né, de direitos. A gente foi visitamos todas as instituições aqui no Paraná que tinham vans adaptadas. Ali se iniciou o projeto que venha, né, a se concretizar ali anos depois. E, enfim, ali a gente pôde, né, começar a tirar tudo do papel, dando uma atenção especial, né, à descentralização de atendimento, né, criando programas de conciliação, né, o Concilia Paraná, a percorrer o estado do Paraná onde não tem defensoria para levar mutirão, e enfim, tentando de alguma forma modernizar a nossa defensoria, dar melhores condições, e aí sim poder assumir depois a defensoria geral já numa instituição mais estruturada, com outros tipos de problema, e poder, enfim, contribuir de alguma forma e deixar a defensoria pública melhor, né, para que o próximo ou a próxima gestora que vier ter a tranquilidade de desenvolver novos projetos e dar novas caras, né, para a Defensoria Pública do Paraná. Então é uma trajetória que me orgulha muito, né? Não fiz nada sozinho, então toda essa trajetória sempre tiveram pessoas comigo, né, que me abriram as portas, que me deram oportunidade, que me deram condições de trabalho, dentro e fora da Defensoria Pública, né, porque isso também envolve muito sacrifício, né, muita viagem, muitos eventos institucionais, então é um apoio irrestrito dentro e fora da Defensoria Pública, né, isso só é possível pelo meu apoio familiar, pelo apoio que a minha esposa me dá, que os meus filhos me dão, né, para o dia a dia, que me dá força, né, para que eu possa seguir, né, seguir avançando e seguir trazendo novidades para a defensoria, né. Eu gosto muito de ir em eventos, eu gosto muito de ir nos melhores eventos, nos melhores congressos que existem, porque é ali que a gente tem ideia, é ali que a gente tem insights, é ali que a gente traz o diferencial para a nossa instituição. Então toda essa rede de apoio que permite isso, né? Então eu sou muito grato a todo mundo que esteve comigo em toda essa jornada, né, interna e externa, e que me permite seguir, né? A gente ainda tem 2 anos cheios aí pela frente. Eu brinco com o pessoal que eu trabalho com muita frente de trabalho ao mesmo tempo, porque eu gosto de entrega. Mas eu acho que o pessoal compreendeu, sabe? Hoje a gente tem uma instituição, do ponto de vista administrativo, muito mais maduro, muito mais colaborativa, né? As pessoas se ajudando. A aquisição do prédio foi um aprendizado gigante para a gente. E hoje eu vejo as nossas diretorias propositivas, uma ajudando a outra, uma levando a dificuldade, a outra já traz a solução. E eu acho que a gente vai viver realmente uma nova era aqui de eficiência administrativa,
pelo que esses servidores, pelo que essas pessoas que estão envolvidas em todas essas entregas amadureceram e cresceram junto com a nossa instituição, sabe? Então eu acho que a gente está num dos melhores momentos institucionais da história da Defensoria, uma sinergia com o governo do Estado, né, que permite realmente a nossa Defensoria estar num momento bom e seguir nesse momento bom. Então, do que depender da gente, a gente vai seguir nessa jornada aí ainda mais motivada, ainda mais feliz ali, para que a nossa instituição esteja feliz e que a nossa instituição faça as pessoas felizes. Então é isso, Matheus, realmente, né, muita história, né, esses 15 anos de você aqui, né, na Defensoria, agora à frente da instituição, né, já viveu muitas coisas, né, e ver essa evolução é muito bacana, né, Matheus, de ter orgulho mesmo de tudo que todos nós construímos aqui dentro da Defensoria, e tem muito mais, gente, a Defensoria tem muitos anos, muitas conquistas ainda virão. Então é isso, gente, esse foi o nosso episódio de 2026, o primeiro episódio de 2026 do DefCast. Espero que vocês tenham gostado. Uma honra, Matheus, você estar aqui hoje, né? Inaugurando o nosso DefCast. Não, e é isso. Só agradecer. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje. E agradecer, né, a todos que estão assistindo, a todos que fazem parte da Defensoria Pública, que ela só é o que é hoje, pelo trabalho de cada um, pelo engajamento de cada um. E esse é o nosso diferencial, essa é a nossa força, e a nossa instituição tem tudo para ser uma das melhores instituições do país. Isso aí, vida longa Defensoria do Paraná. Vida longa. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.